Olá, pessoal. Vamos dar continuidade à leitura e estudo desse livro, O Pão Nosso, publicado pela editora Vida Cristã, do nosso irmão Glover Ship. Vamos ler hoje a lição 15, que está falando sobre a missão da igreja, e diz o seguinte: a base. São muitas as ideias que existem hoje sobre a missão da igreja. Alguns acham que ser ela um tipo de clube social, garantindo para seus membros muito amor e confraternização. Há outros que consideram a igreja uma fonte contínua de curas milagrosas. Outros pensam que é uma entidade política para corrigir injustiças sociais. Outros a consideram uma estrutura beneficente que cuida dos necessitados. E outros ainda veem a igreja como um corpo militar, pertencendo ao lado dos oposicionistas e derrubando governos civis e militares. Preparação. Apesar da Igreja no Novo Testamento incluir parcialmente alguns desses aspectos, sua existência básica não tem em vista qualquer dessas finalidades. Seu propósito é outro, muito mais urgente. Ela tem como propósito básico cumprir sua missão aqui na Terra, a de anunciar as boas novas de Jesus Cristo a toda a humanidade. Veja Mateus 28, 19 e 20, Marcos 16, 15 e 16, Efésios 3, 10 e 11. Quando deixa de fazer isso, ela deixa de ser a Igreja de Jesus Cristo e cai no socialismo, seja ativa ou passivamente. Apresentação. Desde que a Igreja é o porta-voz do Senhor para proclamar as virtudes de Deus a um mundo perdido nos seus pecados, veja Efésios 3, 10 e 11, 1 Pedro 2, 9. Ela deve enfatizar constantemente esse dever. Deus sempre quis que seus porta-voz fizessem uma proclamação ardente e fiel da sua mensagem. Noé recebeu ordem para pregar a justiça divina. Veja 2 Pedro 2,5. A tarefa de Isaías e Ezequiel foi admoestar seu próprio povo. Veja Isaías 6, 8 e 9, Ezequiel 3, 4 a 6. Jeremias foi encarregado de pregar a mensagem de Deus ao povo. Veja Jeremias 1, 7 a 10. E Jonas de pregar a Nínive o castigo divino. Veja Jonas 1, versículo 1 e 2 e capítulo 3, versículo 1 e 2. Deus se preocupava com todos os povos da antiguidade, não querendo destruí-los, mas sim levá-los ao arrependimento. Veja João 4, 6 a 11. O Antigo Testamento termina com a proposta da chegada do Messias e do seu precursor, João Batista, o qual pregava a aproximação do reino. Veja, Malaquias 3, 1, 4, 5 e 6, Mateus 3, 1 a 3, João 1, 15 e 20 a 30. Depois de haver pregado a mesma mensagem e ter preparado 12 apóstolos, Jesus deu-lhes uma tarefa importantíssima, a grande comissão para ir e pregar o evangelho a toda criatura. Veja Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, 15 e 16, Lucas 24, 47 e Atos 1, 8. Abre aspas, todas as nações, fecha aspas. Em grego é a expressão to etne, ou seja, todas as famílias, tribos, clãs e grupos étnicos do mundo inteiro, geração após geração. 10 dias depois da ascensão do Messias, os apóstolos começaram a cumprir os termos dessa comissão no próprio templo em Jerusalém. Veja Atos capítulo 2. Posteriormente, vemos a expressão
a expansão da mensagem divina confiada a mãos humanas. Veja 2 Coríntios 4:7. Por todas as partes do Império Romano. Na verdade, Paulo afirmou que toda criatura do Império tivera a oportunidade de ouvir essa mensagem salvadora. Veja Romanos 10:18, Colossenses 1:5 e 6 e o 23. A aplicação. No mundo de hoje, apesar dos meios instantâneos de comunicação e transporte, só estamos obedecendo parcialmente os termos da Grande Comissão, pois apenas 25% da população mundial já ouviu falar de Jesus, pelo menos uma vez. Mas lembre-se que a evangelização do mundo é a obra prioritária da Igreja, que existe para proclamar Cristo. Não há na Bíblia qualquer outra entidade encarregada desta tarefa, apenas a Igreja. Nós, como membros da Igreja, devemos ser embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse exortando o mundo por nosso intermédio. Veja 2 Coríntios 5:20. Onde, então, nos encontramos nessa nobre tarefa? Para memorização, Efésios 3, 10 e 11, abre aspas, para que, pela Igreja, a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais, segundo o eterno propósito que estabeleceu em Cristo Jesus, nosso Senhor. Fecha aspas. Agora eu vou ler aqui o questionário. E como eu sempre faço, estou fazendo esse desafio a vocês. Aquele que responder, né, as perguntas de todos os questionários que eu já estou fazendo aí, veja aí na minha playlist, estamos na lição 15, né, então já vai ter 150 questões para você enviar no meu e-mail. Os 5 que tirar maior nota vai receber esse meu livro que eu escrevi, Como Iniciar uma Igreja Local com ênfase nas igrejas nos lares, tá bem? Então vamos lá, questionário 1. Deus sempre quis que os seus, entre aspas, porta-vozes anunciassem a sua mensagem. Por exemplo, o que a palavra diz sobre a missão de A. Noé? Veja 2 Pedro 2,5 e responde. B. Isaías. Veja Isaías 6, 8 e 9 e responde. C. Jeremias. Veja Jeremias 1, 7 a 10 e responde. D. Ezequiel. Veja Ezequiel 3, 4 a 6 e responde. 2. No caso de Jonas, o que Deus ordenou que o profeta fizesse? Veja lá Jonas 1, versículo 1 e 2, e Jonas 3, versículo 1 e 2 também responda. O que o Senhor pensava desse povo estrangeiro, cruel e idólatra? Veja Jonas 4, 6 a 11. 3. O Antigo Testamento termina com a promessa da chegada do Messias e do seu mensageiro. Qual seria a finalidade desse mensageiro? Veja Malaquias 3:1, Malaquias 4, versículos 5 e 6 e responda. 4. O que ele fez quando apareceu? Veja Mateus 3:1 a 3, João 1:15, João 1, 29 e 30 e responda. 5. Jesus deixou uma nobre missão para seus seguidores. Ela se encontra em várias passagens, cada qual com palavras um pouco diferentes. Escreva uma síntese da grande comissão, conforme revelada em Mateus 28, 18 a 20, Marcos 16, versículo 15 e 16, Lucas 24, 47 e Atos 1, 8. 6. Onde os apóstolos começaram a cumprir essa missão? Veja Lucas 24, de 47 a 49 e Atos, o capítulo 2 todo responda. Por que lá e não em outro lugar? Veja Isaías 2, 3. 7. Desde o dia em que a igreja foi iniciada em Jerusalém, ela se espalhou por toda parte. Por exemplo, vemos Cristo pregando em, veja Atos 8, vemos Cristo
pregado em, aliás. Veja Atos 8 e põe e responda, veja Atos 9, 31 e responda, e veja Atos 11, 19 e responda. 8. Posteriormente, o evangelho foi pregado em todas as partes do mundo grego-romano. Quando foi pregado pela primeira vez na Europa, propriamente dita, veja Atos 16, 11 e 12 e responda. 9. Antes de Paulo morrer, as boas novas haviam sido espalhadas em todo o mundo, entre aspas, romano. O que Paulo disse sobre isso? Veja Romanos 10, 18, Colossenses 1, 5 e 6 e o 23 e responda. 10ª e última, qual é a entidade responsável pela proclamação da mensagem divina? Veja Efésios 3, 10 e 11 e responda. Deus confiou sua mensagem salvadora a... Leia 2 Coríntios 4, 7 e responda. Que são... Aí tem outro espaço, você responda. Nós, cristãos, temos, assim, a nobre obrigação de sermos, tem um espaço, de Cristo, como se Deus estivesse exortando por nosso espaço. Você preenche o espaço e leia 2 Coríntios 5, 20. Vou colocar aqui, ó, para que vocês quiser copiar, ou se não entendeu a minha leitura, dá uma pause aí, ó, e veja. E a outra tá aqui em cima do outro lado, ó, tá vendo? Tá bem? E também temos a leitura diária, né, sobre esse assunto agora, de domingo a sábado. Você vê aí, ó, essa leitura aqui que está nesse quadradinho, para você fazer aí domingo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, tá bem? Se você está gostando da leitura e o estudo desse livro, deixa aí já o seu like, compartilha esse vídeo aqui com os seus grupos da família, do trabalho, do colégio, da faculdade, dos amigos e se inscreva no canal, peçam para eles se inscrever no canal para que a mensagem de Deus chegue cada vez mais longe, tá bem? Agradeço você que tem investido aí o seu tempo, né, em aprender a palavra de Deus, e tenho certeza que Deus também está muito contente. E se ficou alguma dúvida do que eu li aqui hoje, do que nós vimos, peço para que você escreva aí no meu e-mail, ronaldozm@gmail.com. Está aí na descrição do vídeo. Também para você que quer participar aí para receber um livro meu, também manda as respostas no meu e-mail que eu vou corrigir, tá bom? Muito obrigado, fiquem com Deus, que Deus abençoe e até o próximo vídeo. Amém?